Yeah. Yeah. Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje começando mais um podcast no ar com Geisa Carla. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Yeah. 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 E hoje, no nosso programa Podcast no Ar com Geisa Carla, estou recebendo o convidado da semana, o Lucas Aquilese. Lucas, seja bem-vindo. Olá pessoal, olá Geis, obrigado pelo convite. Vou ter um papo aí, né? Contar um pouquinho aí da nossa história. Bom, e já que nós vamos conhecer quem é o Lucas Aquilese, ele vai contar um pouco da história de vida dele. Bom, já agradeci o pessoal, agradeci aí seus seguidores, né? Vou tentar trocar uma ideia e falar um pouquinho da história do Lucas, né? A história começa com a maioria das pessoas aí, uma vida difícil, pai e mãe separado, de outro estado. E logo muito cedo eu vi algumas dificuldades com a minha mãe tinha meu padrasto, não me aceitava, e eu queria sair da minha casa e não tinha dinheiro, né? Tinha 14, 15 anos. E aí foi aonde eu comecei a me ter alguns tipos de contato com algumas pessoas, usar droga, muito cedo, muita curiosidade. Comecei a me prostituir também, vender meu corpo por troca de dinheiro, porque quando você é novo e você é pobre, quando você descobre o que o dinheiro, o que essas coisas podem te trazer, é muito fácil você ser levado à situação. Então eu comecei essa área de me prostituir e comecei você começa a vender o seu corpo e começa a ter acesso a lugares que você não tinha, a roupas que você não tinha. Só que o prejuízo psicológico que isso te traz é muito grande, né? Então, o início foi isso. Aí comecei a trabalhar com festa muito cedo, trabalhei muito tempo fazendo formaturas. Depois abri uma empresa de formaturas. Só que toda essa carga que a gente carrega de muito novo, lá na frente, quem é psicólogo às vezes vai entender melhor. Lá na frente te traz um prejuízo muito grande no seu psicológico, no seu jeito de agir. E aí, eu sempre sentia que numa época da minha vida eu já estava realizado financeiramente, eu abri minha empresa de formatura, mas eu sempre senti que faltava algo na minha vida. Tinha carro, morava em uma casa de aluguel, mas morava no centro, tinha bons amigos, tinha uma vida social bacana, consegui sair daquela realidade ali da extrema pobreza ali, mas não era feliz. Aí a minha vida, que eu vejo que realmente começa quando eu conheci a Deus. Não Deus que o pessoal falava. Deus realmente de preencher aquele vazio que a gente sentia. Porque tem muitas pessoas que deitam na cama hoje em dia, pessoas que vão em festa, no caso que como eu ia, você está numa festa rodeado de pessoas te abraçando, usando aquilo que você pode proporcionar. Aí você chega em casa, deita na cama, existe um vazio dentro de você, no seu coração, e nada de material, de carnal, não sei se você consegue entender, consegue te preencher. E aí quando eu conheci, né, eu recebi um convite para ir numa igreja, fui, eu sentei naquele banco, ninguém falou nada, eu senti algo dentro de mim, dentro do meu coração, que ali
foi o início de uma mudança verdadeiramente na minha vida, o começo de um tratamento, de entender o que as pessoas fizeram para mim, o que eu fiz para as pessoas, algo de perdão, de se trabalhar isso, porque é muito difícil hoje você liberar perdão para as pessoas. Você coloca a culpa nas pessoas, mas você às vezes não entende por que aquela pessoa fez isso. E quem acredita aí em Jesus Cristo, quem acredita em Deus, sabe que o perdão é fundamental. Então, são essas duas partes da minha vida, essa vida meio que normal, que acontece com todo mundo, essa dificuldade, e outra dessa parte aí que eu conheci Jesus e minha vida começou a se transformar. Aí comecei na igreja, comecei a entender que a vida se tem um propósito, não é só viver por viver. Conheci a minha esposa, Tawane, a gente começou um relacionamento, noivou, casou. Aí minha vida estava, assim, perfeita, né? Aí me veio algo que eu nunca esperava na minha vida. Porque quando eu era uma pessoa sem Deus, eu tinha o caráter corrompido. O que é o caráter corrompido? Eu tinha facilidade de enganar as pessoas. Se eu visse uma oportunidade de tirar proveito de alguma situação, eu fazia sem pensar duas vezes. Quando eu conheci Deus, aí eu comecei a entender, né, o prejuízo que isso causa, entendeu? Aí quando eu conheci minha esposa, aí se foi trabalhando nisso. Aí no ano de 2021 para 2022, eu tomei um golpe financeiro muito grande de uma pessoa de outra cidade. Foi perto do nascimento da minha filha também. E eu sempre fui uma pessoa, às vezes as pessoas veem o que eu sou hoje, mas eu era 1000% mais de animado, de felicidade, de ir pra cima, de conversar. Aquela pessoa que você chega no ambiente, o ambiente transforma. E aí esse golpe financeiro me trouxe algo que mudou a minha vida e mudou para sempre, que é a depressão. A depressão, e quem vivencia isso só de ouvir falar é algo assustador, porque de alguns dias você vê a sua vida começar a perder o sabor, começar as coisas normais que você fazia, você não ter mais vontade de fazer, tipo jogar bola, que eu amo, sair para comer as coisas normais, sabe? Não fazer algo que tipo, você não faz com muita frequência, tipo, ir lá em Olímpia, mas as coisas normais do dia a dia, você conversar, que nem a gente está conversando, que é algo super legal. Então a depressão veio, minha filha tinha acabado de nascer, então foi algo assim, quem já passou sabe que é algo muito difícil mesmo, tanto para quem passa e tanto para quem está tentando ajudar alguém com depressão. Verdade. Porque você tenta ajudar aquela pessoa, você se desgasta e muitas das vezes você não vê solução. E você não tem culpa, mas você acaba colhendo as consequências de algo que você não tem culpa. Então, inclusive, de repente, numa próxima oportunidade, eu vou falar de um projeto que eu criei em cima disso, que se chama Doce Setembro. E em cima dessa depressão, né, eu comecei a voltar no meu desvio de caráter. Então, eu ia na igreja, era uma pessoa conhecida na igreja, minha esposa, o pai dela é pastor também, minha filha tinha acabado de nascer, e eu comecei a tentar enganar as pessoas da igreja, tentar lesionar as pessoas financeiramente da igreja, enganar as pessoas.
porque eu tomei esse golpe financeiro, minha filha tinha acabado de nascer, então eu estava desesperado para se resolver essa situação. E foi aí que minha esposa, mesmo com uma filha pequena, né, a partir do momento que ela percebeu isso, ela, ela tomou a decisão olha, eu não posso continuar mais com você. Então, foi algo assim, perdi tudo. Em pouco tempo, eu perdi a minha família, perdi a nossa casa, perdi carro, perdi tudo. Aí veio, com essa consequência, veio as tentativas vou falar de uma maneira que a gente vai estar numa rede social e é um assunto delicado, mas as pessoas entender, tentar desistir da vida, né? Foram 5 episódios e no último deles, eu vou falar de forma resumida porque fica um assunto muito prolongado. Na última vez que eu fui tentar fazer isso, e eu não conseguia. Acontecia as tentativas e eu não conseguia. Na última vez que eu não consegui, eu perguntei para Deus assim, Deus, por que eu não estou conseguindo? Tem um monte de gente aí que consegue. Aí eu falei assim, então eu não tô, já que eu não quero a minha vida para mim, então o que eu vou fazer com a minha vida? Aí Deus falou comigo naquele momento. Naquele momento eu senti algo muito especial. Que minha filha precisava de mim. Que não era justo eu fazer aquilo com a minha vida. E de repente minha filha crescer com outra pessoa. Nesse tempo a minha esposa começou um relacionamento com outra pessoa. Então ela já estava de repente prestes a casar com outra pessoa. Então naquele momento, até vou fazer um livro sobre isso que se chama Desistindo da Vida para Viver. Naquele momento eu desisti da minha vida que eu não queria minha vida e falei, vou dedicar a minha vida para minha filha. Aí assim, para as pessoas que veem e ouvem isso, acho que é muito fácil. Mas quando você está numa situação que você perdeu tudo, você queimou o filme com todo mundo, ninguém mais confia em você. E para você começar é muito louco. É muito louco e aí comecei a ir nas terapias, fazer o tratamento. Aí no tratamento eu precisava me apegar em algo para ocupar minha cabeça. Eu comecei a fazer a faculdade de enfermagem e comecei a trabalhar. Eu lembro que o Paulo Lanches me deu uma oportunidade de chapeiro. Então eu ia trabalhar no Paulo Lanches com uma bicicleta, era uma bicicletinha de criança, sabe? Você tinha que pedalar várias vezes, assim, que minha sobrinha tinha lá jogado. Então eu saía de casa tipo 4h30 para chegar lá às 6. Aí trabalhava das 6 às 6, aí voltava, chegava o dia já estava amanhecendo. Então aí foi o começo, as coisas foram melhorando. Aí aos poucos eu comecei a sentir sabor em algumas coisas que eu não sentia mais. Tipo, não sentia vontade de escovar os dentes, de cortar o cabelo, de comer alguma coisa gostosa. Aos poucos fui sentindo essa vontade novamente. Comecei a fazer a faculdade, tipo assim, foi algo também que transformou minha vida, a possibilidade de ajudar outras pessoas, que a enfermagem possibilita. E durante esse tempo, a minha esposa, com a minha filha, ela colheu uma consequência que não foi culpa dela, né? Então ela se viu sozinha com uma criança, foi morar na casa da mãe dela, batalhou demais, né? Não é fácil. Inclusive eu estou para fazer uma reportagem sobre mães solteiras, né? Quando eu tiver dificuldade. As pessoas romantizam isso, né? Ser mãe solteira, mãe solo, mas não é fácil. E a lei nesse Brasil é muito falha. Porque se você pegar um pai hoje e ele ser obrigado a dar 30% do salário e só é ridículo. É ridículo porque
Os 30% você não consegue oferecer nem o básico para a criança. E toda outra responsabilidade de ficar com a mãe é muito complicado. Então, graças a Deus, nessa parte eu fui mesmo, com todas as situações, fui bem presente com a minha filha, com a Tawane, que na época a gente estava separado. E as coisas foram caminhando devagar, fui aprendendo a sentir sabor de novo nas coisas, só que foi algo que realmente, essa doença, essa situação, eu vejo como é muito forte falar isso, porque tem pessoas que não acreditam. Eu vejo como algo que Deus colocou na minha vida, porque tinha muitas coisas que eu não tinha valor. Muitas coisas. E hoje eu enxergo a vida completamente diferente. Completamente diferente. E aí comecei a fazer o curso, comecei a trabalhar, aí do Paulo Lanches, aí eu comecei aí tive uma oportunidade de virar cuidador de idosos. Eu cuidei de uma pessoa durante muito tempo, essa pessoa melhorou. Aí aí vai começar a entrar na história do Papo News. Aí a minha esposa, que a gente estava separado, ela já estava em outro relacionamento, ia casar, e minha filha é tudo para mim, né? Então eu ia ver minha filha, só que ela ia casar, ela ia morar em São Paulo. Então isso já era o que já estava me destruindo também, porque eu ia acabar o curso de enfermagem e minha vida ia perder o sentido de novo. Então o que estava decidido até naquele momento? Eu ganhei uma bolsa para fazer medicina no Paraguai, ela ia para São Paulo e estava meio que tudo certo. Aí, nesse meio tempo, eu fiquei fora da igreja, fiquei fora de um relacionamento com Deus. Aí meu pastor, um dia, ele falou assim, vem aqui na igreja, vem fazer uma visita. E eu tinha muita vergonha de tudo que eu fiz, de tudo que eu enganei as pessoas. Eu tinha muita vergonha de entrar nos lugares, de olhar no rosto das pessoas. Eu falei, não vou, é assim, assim. Aí ele me deu alguns exemplos, né, de Jesus Cristo. Eu falei, e eu tava num bar, olha que doido, eu tava num bar bebendo quando ele mandou a mensagem. E se vocês conhecem o pastor Paulo André, ele mandou uma mensagem, eu tava no bar bebendo uma cerveja, porque quando surgiu essa possibilidade de eu ficar longe da minha filha de novo, e a gente sempre procura uma rota de fuga, né, para as coisas. Sim. E o meu era bebida. Aí eu falei, beleza, vou lá, né? Aí eu entrava pelo canto da igreja, sentava no último banco. Quando estava acabando, eu já saía para não cumprimentar ninguém de vergonha. E aí teve um dia que Deus falou comigo sobre perdão, que eu precisava pedir perdão para minha esposa, de tudo que ela passou, porque ela passou por muita humilhação sem merecer. Aí eu fui trocar uma ideia com ela, chamei ela, pedi perdão para ela de tudo que aconteceu. E assim, como um milagre, não tenho nem como explicar direito o que aconteceu, porque a pessoa que ela estava se relacionando era uma pessoa boa, era uma pessoa que eu sentia a paz de uma pessoa de estar perto da minha filha, estar perto com ela, uma pessoa que tinha um caráter. Então quem é um pai responsável se preocupa com isso, porque mesmo que tenha separação, a gente sempre vai ser pai e mãe, né? Então eu já estava conformado com essa situação. Aí fui lá pedir perdão para ela, começou a chorar, e aí ela me falou que não se sentia bem com a pessoa, que tinha largado a pessoa e eu não estava nem sabendo, e que Deus tinha falado com ela, e ela abriu a Bíblia e viu sobre perdão também. E na mesma semana eu fui pedir perdão para ela, e as coisas foram se encaixando, e graças a Deus a gente voltou. Então quem sabe um pouquinho da história sabe que isso é algo muito de Deus, porque ontem a gente fez a festinha da nossa filha de 3 anos, então é algo assim, quem tem a possibilidade de viver isso é algo maravilhoso. Nós podemos dizer o seguinte, né?
que quem abre o seu coração e vive Deus, vive a palavra de Deus, ele opera milagres. Exatamente. Não é? E viver o milagre é algo que realmente não tem que se explicar. E a gente não tá, eu não estou aqui para falar sobre religião. Eu estou aqui para falar realmente sobre uma experiência com Deus. Porque quem vive, que nem eu estou aqui hoje falando com você, para mim é algo muito top, é um milagre, porque no começo do ano eu estava sem nada. Então, para você ver o que Deus pode fazer na vida das pessoas, só que a gente precisa entender o porquê que Deus faz. Deus não me tirou da onde eu estava só para mim ter uma vida boa, para mim estar aqui batendo um papo com vocês. Essa mensagem eu tenho certeza que pode servir para alguém que estava na mesma situação, de repente, de desistir, de não ver saída. Então, hoje eu estou aí com a minha esposa. Aí, a partir disso, vai começar um pouquinho da história do Papo News. Mas, resumidamente, lógico que tem muito mais coisas, mas resumidamente é isso. Bom, nós vamos então dar uma pausa aqui na nossa entrevista, agradecer os nossos patrocinadores e na volta o Lucas vai falar aí sobre o seu projeto, que é o Papo News. Yeah. 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 E já estamos de volta com o podcast No Ar com Geisa Carla, o convidado de hoje, o Lucas Aquilese. Primeira parte da entrevista, ele contou um pouco da sua história de vida e agora nós vamos entrar aí no projeto, né, que ele deu início esse ano, que é o Papo News. Lucas, de onde, né, você teve a ideia, como surgiu o Papo News? O Papo News surgiu meio que por acaso e por uma necessidade, né? Como eu falei anteriormente, eu estava trabalhando de cuidador, aí a pessoa melhorou, e aí tinha um jornal aqui da cidade que eu propus para ele, falou, por que você não vende anúncios? Eu sou bom vendedor, poderia te ajudar. Aí ele abriu esse espaço para mim vender anúncios no jornal dele. Aí a gente vendeu bastante anúncio no final do ano passado. Aí janeiro, fevereiro começa a dar uma enfraquecida, né? E aí eu fechei um contrato de publicidade com esse jornal, porque como às vezes a gente dependia dos parceiros pagar a gente, e eu tinha um compromisso com ele. Então vou te colocar um exemplo, R$1.000 de venda, era 50% para cada. Aí se algum parceiro não deixava de pagar, eu tinha responsabilidade com ele e ele contava, né, com o dinheiro. Então eu fechei um contrato com ele, que ele me cedia o espaço e eu tinha a obrigação de pagar com ele. Aí eu tinha espaço para colocar os patrocinadores. Aí até aí tudo certo. Aí surgiu um assunto na cidade de um bar. Esse bar, ele colocava as mesas ali na calçada e atrapalhava a passagem dos pedestres. E aí foi uma pessoa lá e fez uma denúncia sobre isso. Aí o jornal foi lá e publicou a denúncia, o pessoal caiu matando. Aí eu, por livre e espontânea vontade, curioso, fui lá conversar com o dono desse bar, troquei uma ideia com ele, fiquei 1 hora lá. Inclusive é um bar do lado de uma igreja. O cara, ele estava empregando 30 pessoas registradas, então para a cidade de Jaboticabal, isso é um número muito expressivo. Eu fiquei durante 1 hora lá, ninguém passou, porque é uma passagem que, tipo assim, é uma calçada que não passa quase ninguém. E não existe uma lei de regulamentação sobre isso hoje na cidade. Então eu decidi, porque como eu tinha acesso à página, eu decidi dar o direito de resposta para essa pessoa. E deu uma repercussão muito top, né?
E aí aconteceu isso com uma vereadora também. Ela recebeu uma acusação, foi publicada a acusação e ninguém procurou ela para saber se era verdade, se não era, para colher a versão dela. Aí eu fui lá, por livre e espontânea vontade, e dei a oportunidade dela se defender. Aí a chapa ficou quente, né? Aí, porque eu comecei a entender como que funcionava as coisas em Jaboticabal. Aí eu fui cortado, falando, não faz mais isso, quem faz a parte política sou eu, entendeu? E aí eu comecei a meio que ter uma perseguição dentro do jornal, porque existia muito interesse. E financeiramente o jornal era bom para mim, porque eu tinha um contrato com a pessoa, e já tinha voltado com a minha esposa e tal. Eles ficaram batendo na minha cabeça, se você quer falar, abre o jornal para você, abre um para você. Toda vez que eu ia comentar com as pessoas, com o dono do jornal, ele falava, não, quem faz isso sou eu, abre para você. E aí você vem daquela entoada da depressão, da injustiça e tal. E aí aquilo começou a bater na minha cabeça. Aí do nada eu rompi com ele e abri o Papo News, né? E o porquê Papo News, o nome? O nome é algo muito que identifica a pessoa. E eu gostava muito de bater papo com o pessoal antes de falar da notícia. Então, exemplo, se eu fosse na UPA, se eu fosse uma reportagem que as pessoas fazem em meia hora, eu demorava 2 horas para fazer, porque eu ficava batendo papo para entender qual que era a situação. Então, foi um nome que casou. O papo, que eu gosto de bater com a galera, e o news, que é das notícias. Então, eu não sou jornalista, né? Eu sofro até uma perseguição de algumas pessoas sobre isso, mas eu respeito muito, queria deixar bem claro isso, respeito muito essa profissão, quem é jornalista. Eu acho que fica claro nas matérias que eu faço que eu não sou jornalista, que eu falo muita coisa errada, e às vezes escrevo, entendeu? Mas eu tenho muito, quem sabe um projeto futuro, mas eu tenho muito respeito por essa profissão. A nossa cidade tem veículos de comunicação que fazem parte da história de Jaboticabal no jornalismo, então isso precisa ser respeitado, esse legado, né? Então, aí surgiu o Papo News. Só que uma coisa é você ter a ideia, outra coisa é a execução, né? Porque você abrir uma página, abrir um canal de jornal, ninguém te conhece, entendeu? Sem engajamento nenhum, ninguém vai querer anunciar com você, aí é que o chicote estrala, né? E a pessoa do jornal que eu trabalhava, ele já tinha deixado bem claro, ele falou, ó, quando eu abri, ele falou, ó, você vai demorar, tipo, 10, 12 meses para ter algum tipo de engajamento, entendeu? E eu vi que isso poderia se tornar realidade, porque da onde você vai tirar a notícia? Você não tem contato com ninguém do ramo policial, do resgate, ninguém te conhece, ninguém vai te passar nada. Você não tem a expertise de ir atrás, que até então fazia parte comercial. Aí lascou, ninguém queria anunciar comigo. E eu pegava as notícias do jornal dele para replicar no meu. Aí um dia ele me falou, ó, seu jornal virou um copia e cola, entendeu? Você tá pegando as notícias da minha página, entendeu? E aí isso foi o fator decisivo do Papo News. Por quê? Ele não tem noção da ajuda que ele me deu. Porque, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir atrás de notícias que não tinha no jornal dele. E um dos diferenciais hoje do Papo News é dar a opção dos dois lados se defender, dar a sua versão da história. Então aí foi que o negócio começou a acontecer. Por quê? Tecnicamente ele estava certo. Se você entrar numa página e tem uma notícia, se você entrar outra tem a mesma notícia, então você vai consumir aquilo que você já está acostumado, que te chama atenção. E ninguém conhecia o Lucas.
o Lucas, ele é um ex-porcaria. Tudo que eu contei pra vocês, então não tinha moral nenhuma pra ninguém parar o celular e ver uma notícia de tudo que eu já tinha feito. E aí foi acontecendo, comecei a investigar algumas coisas, ficar na porta da delegacia, aí você faz amizade, começa a conversar com o pessoal, e aí começa a trazer notícias que são relevantes para a sociedade. Aí veio a eleição, né? Foi algo bem doido, bem desgastante, né? Fisicamente, espiritualmente. E o Papo News hoje ele vem crescendo, eu vejo por conta às vezes da necessidade que tinha de um jornal realmente fazer isso. E dá trabalho, porque chega uma informação para mim, aí eu tenho que ir em uma pessoa, em outra, verificar a informação. Então uma notícia que às vezes um canal de comunicação, porque tem experiência, tem expertise, demora meia hora, eu vou demorar às vezes um dia para soltar uma notícia. Então aí que surgiu o Papo News, o pessoal gostou, comecei a ganhar confiança de algumas pessoas, começa a ganhar, ter engajamento, ter os patrocinadores, e graças a Deus aí a gente está com bastante projeto pro ano de 2025. Hoje eu entendo que Jaboticabal, ele, por conta da política, isso desgasta muito, né, os meios de comunicação. Então eu vejo que tem uma oportunidade em aberto de um canal de comunicação trazer algo relevante, diferente para a sociedade, e a gente vai tentar entrar nessa oportunidade, nessa brecha. Com certeza. E quando as pessoas acompanham, né, as suas redes sociais do Papo News, às vezes fica aquele gostinho assim, como que ele chega até aquele fato, até aquela notícia? É rápido? É alguém que informa ele? Como que a agilidade do Papo News de estar lá naquele momento? Hoje, no começo, quando você está na ânsia, assim, você quer pegar de tudo. Então, aparece acidente, você vai... Tipo assim, uma coisa que me ajudou bastante é apresentar as ocorrências policiais. Por quê? A polícia, muitas das vezes, é vista de uma maneira ruim. Então, eu comecei a enaltecer, fazer boas imagens, boas gravações da polícia, entendeu? Do trabalho da Polícia Militar, da equipe do SAMU, entendeu? Da equipe do bombeiro. Então, às vezes, algumas pessoas me informam, às vezes... Hoje é quase 100% isso. Eu estou em algum lugar, alguém me informa, mas no começo eu ficava procurando, eu ficava na porta da delegacia, na porta do SAMU, eu estava comendo, eu vi uma ambulância passando, eu parava de comer e ia atrás, porque você tem que ficar correndo atrás. E graças a Deus eu peguei alguns casos que geraram bastante repercussão. Um deles foi o sequestro de um empresário de Jaboticabal, que eu consegui cobrir. Eu consegui ir lá na hora que encontraram esse empresário. As imagens ganharam repercussão nacional. Então, isso para alguns meios de comunicação já é rotineiro, né? Para mim foi algo muito top. Entendeu? O pessoal da Record, da Globo, me pedindo as imagens. Eu que consegui a imagem dele entrando na delegacia, reencontrando a família. É o furo que o pessoal fala, né? Então, quando às vezes você consegue um furo, aí você consegue ter bastante engajamento, repercussão, e automaticamente, quando você tem bastante engajamento, as pessoas querem relacionar a sua marca ali, você consegue os patrocinadores. Mas no começo é muito difícil e desanimador, porque hoje em dia, até minha esposa fala, não, você está acostumado, porque eu postava um vídeo, tipo assim, tinha 100 visualizações, 50, 200, aí você ficava, tipo, aí você não saía daquilo, entendeu? Aí vai aumentando, por isso que a gente tem que ter o sabor e saber da onde a gente saiu. Porque hoje, às vezes eu posto um vídeo, em questão de uma hora, ele dá 10 mil visualizações. E parece que se torna algo normal para mim, mas minha esposa me lembra que no começo não era assim. E eu vejo meus vídeos no começo, como que é difícil. Outra coisa, equipamento. Passava muita
muita dificuldade, porque tinha um celular ruim, quebrado, tinha um tripézinho. Então, você viu o pessoal com equipamento melhor, às vezes eu ficava envergonhado, entendeu? Não tinha uniforme, não era jornalista. Então, você vai passando todos esses perrengues aí, mas o negócio é não desistir, entendeu? A parte da política, ela desgasta, mas foi, assim, eu creio que essa eleição que passou, todo mundo que for comentar da eleição, em algum momento, vai falar do trabalho do Papo News, que foi fundamental em levar a verdade para a população, em esclarecer muitas fake news que teve nessa eleição. O pessoal fala que você tem sorte, não foi sorte, é muito difícil, entendeu? E outra coisa, as pessoas procuram bastante, né? Quem está nesse meio as pessoas gostam de ser conhecido e tal, mas hoje eu vejo que isso tem um peso muito grande. Não que eu sou uma celebridade, mas quando você lida com esse negócio de notícia policial, de política, tem um monte de gente que não gosta. Então, às vezes você está em qualquer lugar que eu chegar hoje, alguém vai me conhecer. Sendo pro bem ou sendo pro mal. Então, você não pode ir com a sua família em qualquer lugar, entendeu? Todo lugar que você me vê, você nunca vai me ver de costas para o lugar, entendeu? Porque eu fiz vários cursos de detetive, antigamente, então você acaba tendo uma malícia assim. Então, durante essa época de eleição, fui seguido, fui ameaçado. Então, o pessoal vê hoje, às vezes, o jeito que tá, e eu estou tentando desvincular a minha imagem com algumas coisas, porque é uma situação difícil. O pessoal que tá nesse meio aí, que tem vontade, tem o ônus e o bônus, né? E nesse tempo que você deu início, né, ao Papo News, teve muita polêmica? Teve várias, né? A primeira polêmica que eu me envolvi foi a primeira matéria investigativa, que eu fui investigar o ex-prefeito José Carlos Ory. Não investigar, eu fui entrevistar. E eu sou muito impulsivo, né? Às vezes eu coloco uma ideia na cabeça, e aí eu acho que o ex-prefeito estava saindo da rádio, e eu coloquei o microfone nele, ele não sabia da pauta, então eu peguei ele, comecei a perguntar para ele, fui perguntar também para um fiscal que trabalhava na época. Então, esse tipo de atitude gerou uma polêmica, né? Porque a forma de abordagem, depois eu liguei para esse prefeito e tal, porque ficou muito chateado, não tive a oportunidade de encontrar ele de novo, tá? A própria polêmica com o jornal que eu trabalhava, entendeu? Porque eu comecei a entender que as coisas não são o que parece na área de imprensa. Existem muitas pessoas, eu não vou falar de ninguém, mas existem muitas pessoas que se vendem para falar bem ou mal de políticos, de situações, tá? E uma das propostas que eu recebi era para fazer isso, para falar bem ou mal de algum político. Muitas pessoas durante a eleição falam que eu tenho ou tive ou vou ter algum vínculo com a prefeitura, com o prefeito, porque nessa época da eleição eu saí muito em defesa da UPA, um exemplo. Porque eu, como profissional da saúde, eu entendo como que funciona. Então, uma das polêmicas foi de entrevistar o ex-prefeito, foi de bater de frente com o vereador Pepe Servidoni, que o vereador ele fazia do jeito dele e ninguém questionava ele, ninguém batia de frente com ele, e as pessoas precisam entender que nada disso é pessoal, entendeu? O próprio vereador sabe que, independente de qualquer coisa, ele está fazendo o trabalho dele, eu estou fazendo o meu. As questões policiais, é algo muito delicado, porque às vezes chega
um traficante lá na porta da delegacia, chega a família, você vai pegar uma imagem, a pessoa já começa a te ameaçar. Nessa época de polícia, várias pessoas me seguindo. Essa questão com esse jornalista em si, a gente começou numa guerra, numa briga, então vamos tomar lá da cá, né? Então isso gerou muita polêmica, até que eu tive que colocar o pé no chão, né? E falar, não, né? Se eu for nesse caminho, eu vou me tornar a pessoa que eu era antes. Então, e a última polêmica que me deixou muito mal, eu fui na porta da rádio do Gustavo, não me lembro o nome da rádio. Gazeta. E eu falei pro Gustavo, Gustavo, eu iria fazer o questionamento de qualquer maneira, mas eu fui lá vestido de palhaço. Então, porque tudo que eu vou fazer no Papo News, existe muita estratégia. Às vezes não dá certo, né? Então já fui subentendido que era uma palhaçada, que eu ia fazer questionamento sobre a pesquisa que a rádio fez, que não deu um resultado próximo do que foi aquilo da eleição. Só que eu fui vestido de palhaço, eu desrespeitei ele, desrespeitei o pai dele. E o que acontece? Eu tenho 29 anos, vou fazer 30 amanhã. Eu não posso chegar hoje e desrespeitar um legado, uma história da Rádio Gazeta, da Rádio Vida Nova, da Rádio 101. Mesmo que em algum momento faça alguma coisa errada, eu não posso agir dessa maneira, né? Então, depois eu conversei muito com o Gustavo, pedi perdão para ele, para o pai dele, fiz a retratação. Algumas pessoas falam que às vezes a gente faz isso por conta de medo de um processo, né? Eu hoje, se você pesquisar, eu tenho acho que 13 processos. Não tenho nenhum criminal, mas eu tive uma empresa de formatura, então tem processo civil. E eu falei, Gustavo, eu chamei ele para conversar, falei do que eu fiz de errado, pedi perdão para ele, mas eu falei para ele, mas independente disso, se você quiser tomar alguma ação judicial, porque o pedido de perdão e a retratação, ela não vai trazer de volta a consequência que isso gerou. Mesmo que eu tirei o vídeo do ar, várias pessoas viram, mas assim, o Gustavo, um pouco que eu conversei com ele, é uma pessoa iluminada, uma pessoa de Deus, tipo assim, ficou... Porque pedir perdão hoje, se retratar as pessoas, eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de mostrar a sua fraqueza, não diante das câmeras, às vezes pessoalmente também. Então, uma pessoa muito, muito iluminada, muito de Deus. Eu aprendi muito com essa situação, com essa última situação. Então, hoje depois da situação com o Gustavo, eu tô pensando muito bem aonde que eu entro, aonde que eu piso, porque tem coisa que não vale a pena. E como você abordar também, né? Exatamente. E às vezes a gente vai na emoção. A emoção toma conta do momento. E aí depois que você para e pensa, fala, não deveria ter agido daquele jeito, né? Deveria ter abordado diferente. E isso eu falei para ele, eu iria te abordar. E ele falou, cara, se você viesse aqui, tomasse um café, eu ia te mostrar como foi feito. Então, tipo assim, a gente poderia, de repente, ter uma amizade forte. Ele falou, cara, eu me expliquei, a história que eu tô falando para vocês, eu falei para ele. Então, a gente poderia, de repente, ter uma amizade muito forte por conta disso. Porque o que acontece? O Papo News hoje, ele tá começando, entendeu? Então, nunca você vai me ver falar que o Papo News ou o Papo News... Eu falo, o Papo News, ele vai ser um jornal de relevância para Jaboticabal. Só que nunca eu vou passar em cima do legado das pessoas, porque tem gente, que nem você que é da rádio, tipo assim, tem gente que só ouvia a rádio, só tinha informação pela rádio, não tinha essa acessibilidade que tem hoje. Então você imagina eu, que não sou jornalista, que comecei meu trabalho ontem, chegando, passando por cima. A única coisa que você vai me ver fazer é lutar contra meios de comunicações que são vendidos, que são corruptos, porque isso traz um mal muito grande para a sociedade. Você vender a sua influência
para influenciar outras pessoas por conta de dinheiro, por conta de benefício próprio, e isso o Papo News ele vai sem dó e doa quem doer, custe o que custar, porque as pessoas não têm noção o prejuízo que isso traz para a população. Um exemplo, o caos que foi criado na UPA. A gente nunca falou que a UPA é um lugar perfeito. Está longe de ser. Mas a UPA nunca foi o caos que foi pintado. Porque quando você, nessa época eleitoral, quando você pinta esse caos, quando você cria esse caos, as pessoas acham, um exemplo, eu vou lá e eu tive um problema com a UPA. Se chega algum repórter lá para explorar aquela dor daquela pessoa acha que ela está sendo representada, que alguém vai representar a dor dela. Mas aquela pessoa, ela coloca a dor na mídia e o pessoal vai cair em cima e a pessoa vai para casa e a dor não vai ser resolvida. Então é explorar a dor das pessoas. Aí quando você começa a inflamar a situação, aí eu vou na UPA. Aí qualquer coisa que sai fora do padrão eu já vou estourar, porque todo mundo está falando que a UPA está um caos. Então isso aí desestimula os funcionários, o pessoal que vai lá. Então isso, o trabalho do Papo News vai continuar sendo constante, a gente vai continuar batendo em cima, mas deixar aqui o esclarecimento que a gente tem muito respeito, muito carinho pelos veículos de comunicação que são sérios na cidade, que têm um legado, e a gente chegou para somar, para estar junto, para compartilhar ideia, entendeu? Ninguém sabe disso aí, mas quando eu era pequeno, eu tinha um sonho de ser radialista. Eu via o pessoal da rádio falando, não sei se você vai lembrar o Geminha, eu ficava fissurado no Geminha, lia com aqueles negócios lá, fazia transmissão ao vivo, falava, como o cara faz isso? O cara tá falando aqui, tá saindo na rádio ao vivo. É um negócio muito doido, entendeu? Então é isso. A gente tem bastante projeto para o ano de 2025 e estamos aí à disposição da população, da sociedade, trazendo algo de relevância para Jaboticabal. E há quantos meses aí o Papo News está nas mídias? 6 meses. 6 meses. 6 meses é muito, muito recente, né? Então a gente viu que Jaboticabal tinha uma necessidade dessa mídia digital, de trazer as notícias, de trazer algumas curiosidades, de dar voz à população para que possa se defender. Outra coisa, quando a gente fala de política, que nem o Brasil hoje, a gente sofre muito por conta da política, mas a população em casa precisa entender que a política é necessária, entendeu? A gente depende de tudo por conta da política, então a gente precisa assim, cobrar os políticos, só que de uma forma inteligente, né? Se você só ficar falando que todos os políticos são ruins, tudo é ladrão, tudo é farinha do mesmo saco, eu não concordo com isso. Acho que tem muita gente boa, com ideia. Nessa última eleição tem gente nova que entrou, então a gente espera que o pessoal venha com sangue novo, que o pessoal consiga mostrar para o que veio, o pessoal que está lá, que fazia um bom trabalho, entendeu? Porque a população precisa entender que a gente precisa da política para tudo, né? Você vê o dólar hoje está alto, a gente não gasta em dólar, então tem gente que acha que não traz impacto, só que no final da ponta, na conta, né, a gente é impactado por conta disso. É verdade. Bom, na nossa primeira parte da entrevista, Lucas, você disse para nós sobre um projeto que se chama Doce Setembro. Sim. Conta um pouquinho para a gente desse projeto. O Doce Setembro, por conta da minha depressão e os episódios de tentar desistir da vida, graças a Deus fiz muita terapia e aí eu comecei a estudar sobre o assunto, né? E eu fiquei 1 ano estudando, pesquisando, e eu vi que Jaboticabal tem um índice de pessoas que desistem da vida
maior que a cidade de São Paulo, por quantidade de pessoas. Isso é assustador. É quase que uma pessoa por mês, né? E fazia 4 anos que no mês de setembro não acontecia nenhum episódio. Porque existe o Setembro Amarelo, que é um mês que se fala sobre o assunto. Então, um exemplo, Outubro Rosa. Outubro Rosa, você fala sobre o câncer de mama. Então, é um mês, a gente fala um mês apelativo, que você faz promoções, então você tem mais acesso à informação, mais estímulo da pessoa procurar. Então, você tem mais diagnósticos do câncer de mama precoce, então você tem mais tratamento. O Setembro Amarelo também é um mês que se fala sobre o assunto. Então, quem está com depressão e tem aquela vontade de repente, de desistir, ela se sente mais compreendida, ela se sente mais acolhida. Então, a matemática era essa. Se em setembro, que é o mês que se fala sobre o assunto, não está acontecendo, vamos se replicar isso nos outros meses. Então, por isso que o nome é Doce Setembro, porque é um mês doce. É um mês que... Eu tirei esse nome de um filme que se chama Doce Novembro, né? Que é uma moça que ela vai morrer e cada mês ela escolhe uma pessoa para se relacionar e em novembro ela acaba se apaixonando pela pessoa e não quer largar a pessoa. Inclusive, é um filme muito, muito top. Então a matemática é essa. Então a gente leva nos outros meses, é lógico que não dá para replicar tudo, mas a gente leva palestras, eu levo um pouco da minha história de vida para as pessoas e a gente tenta replicar o que se faz em setembro nos outros meses para que esse índice, se Deus quiser, ele zere ou pelo menos diminua na nossa cidade. Infelizmente, depois de 4 anos, nesse setembro aconteceu um episódio de Jaboticabal, tá? Então, aproveitar o seu espaço e fazer um apelo para a sociedade, para os políticos da nossa cidade, os empresários, porque existem várias causas, mas essa é uma que a gente não vê, a gente não tem muito apoio, porque é um assunto que existem alguns tabus e eles têm que ser quebrados. Um deles é que as pessoas não querem falar sobre o assunto. E é um assunto que tem que ser discutido. Bom, neste final da nossa entrevista, Lucas, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para os nossos seguidores, para aqueles que acompanham as redes sociais do podcast No Ar com Geisa Carla, sobre a depressão. Sim. Porque a gente sabe que hoje em dia a depressão é constante. Uhum. Muita gente sofre com a depressão. Que a depressão ela vem devido a vários incidentes na vida. Na verdade, às vezes a pessoa não tem um bom relacionamento, então ela leva aquilo para ela acaba tendo uma depressão. Às vezes a pessoa está desempregada, não consegue um trabalho, ou está trabalhando e de repente do nada é desligado da empresa. Então tudo isso e grandes outros fatores faz com que a pessoa possa ter uma depressão. Então eu gostaria que com a sua história de vida você deixasse aqui para os nossos seguidores uma mensagem. Não, perfeito. Para finalizar, então, eu agradeço o espaço, esse bate-papo foi muito top, né? As pessoas não têm noção o quanto isso é top. Tirar um espaço do nosso tempo hoje que é tão precioso para ter essa conversa, levar aí para você que está assistindo. Então, agradeço aí a vocês. O Papo News está de portas abertas à disposição para vocês. E a mensagem que eu deixo hoje para você, às vezes, que está dessa maneira, que está nessa situação, é esperar. Essa dor que você está sentindo, porque a pessoa ela não desiste da vida por conta da vida, ela desiste por conta da dor. Então, um exemplo que eu dou na minha palestra, quando você vai num velório, quando você vê um ente querido, aquela pessoa que você ama, quando você vê ela no velório, aquela dor daquele momento. Então, se eu chegar naquele momento para você e te oferecer qualquer coisa,
nada daquilo vai fazer sentido por conta daquela dor. Então, se eu chegar e te oferecer R$1 milhão, a comida que você mais gosta, você não vai dar importância para mim, porque aquela dor está te consumindo. Mas ali você vai enterrar aquele ente querido e aquela dor ela vai diminuindo com o tempo, né? A pessoa que está com a depressão é aquela dor, só que constante. Então ela sente aquela dor quando ela acorda até a hora de dormir. Qual que é o único momento que ela não sente aquela dor? Quando ela dorme. Então automaticamente a pessoa acha que se ela desistir, ela não vai sentir aquela dor, porque ninguém consegue dormir 24 horas por dia. Mas o conselho que eu deixo hoje é esperar. Espera que essa dor, ela não é para sempre, tá? Hoje eu venci a depressão, não foi por conta do Papo News, tá? O Papo News, ele pode acabar amanhã, de repente eu posso, hoje, com esse tanto de cancelamento, e às vezes a minha ânsia de fazer as coisas, de repente amanhã eu posso ser cancelado, pode acontecer alguma coisa, mas hoje... E outra coisa, pessoal, muito importante, depressão não é falta de Deus, tá? A gente tem que deixar bem claro isso. Deus, ele pode ser a cura para a sua depressão, mas não jogue a depressão na conta de Deus. São vários fatores, como você falou. Então, espere, confie em Deus, se apegue a alguma religião, se apegue a pequenas vitórias que você consegue no dia a dia, como hoje eu vou conseguir escovar os dentes, hoje eu vou ir cortar meu cabelo, hoje eu vou sair com algum amigo. Mas o conselho principal é espere, porque essa dor não é para sempre, a nossa vida é linda. Você aí que está com esse pensamento, você tem coisas muito lindas, muito incríveis para viver ainda, e se você desistir agora, você não vai viver, outra pessoa vai viver por você. Então o segredo é esse, é esperar. Graças a Deus eu passei por isso, não consegui cumprir aquele objetivo, e eu vou postar nas minhas redes sociais. Ontem eu vivi um momento muito lindo, que foi o aniversário da minha filha, e se eu tivesse feito isso, outra pessoa ia estar lá vivendo esse momento. Então é isso. Outra coisa, a vida na rede social é muito bonita, tá? Então, só que na maioria das vezes é uma mentira, é uma farsa. As pessoas tentam passar na rede social aquilo que não existe. As pessoas querem esconder a imperfeição, a dor nas redes sociais. Então, a vida no tete-a-tete aqui é outra coisa. A rede social é muito bonito, mas a realidade tem que ser vivida. A gente vai ter dias bons, dias ruins, mas eu acredito num propósito, numa melhora em Deus, e é isso. Bom, em agradecimento à sua participação, né, hoje aqui no nosso programa Podcast no Ar com Geisa Carla, eu gostaria que você levasse com carinho e guardasse esse mimo, que foi feito pela nossa parceira, a Renata Fadim Artes, e para você guardar de recordação que um dia você participou aqui do nosso podcast. Olha só, pessoal. Como é mês de dezembro, né, Natal, então é uma lembrancinha que possa aí enfeitar a sua árvore de Natal e depois você guardar com carinho desse momento, dessa sua participação, esse bate-papo aqui com a gente. Em nome de toda a equipe, muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje contando um pouco da sua história, que eu tenho certeza que a sua história de vida muitas pessoas já passaram ou às vezes estão passando, não é verdade? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Valeu todo mundo. Vou guardar esse momento aqui com muito carinho, né? Porque acho muito importante esse bate-papo aí, levar informação para a galera. De repente pode valer para alguém aí que está do outro lado aí em alguma situação. Bom, pessoal, terminamos por aqui então o nosso programa de hoje, agradecendo a você que nos acompanha, você que quer se inscrever aí no nosso canal, Geisa Carla Oficial, o nosso Instagram, @GeisaCarla_no-ar. Você pode também agora, conhecendo um pouco a história do Papo News, também ser um seguidor do Papo News, aí embaixo da legenda do nosso vídeo vai estar as redes sociais aqui do Lucas e do Papo News também.
Muito obrigada pelo seu carinho e até o próximo programa, se Deus quiser e Ele quer. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.